Bom dia, paz do Senhor, amados, queridos, inscritos neste canal. Nós estamos em aqui mais um dia na manhã com Deus para estarmos juntos meditando na palavra do Senhor, fazendo para que possamos estar começando o nosso dia abençoado. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração para juntos estarmos meditando se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. Algumas versões diz banda, outra pessoa diz mage, né? Eu não sei qual é a sua versão, mas todo tem o mesmo significado. E esse texto aqui, ele vai falar, né, da tempestade que vai acontecer. E a Bíblia diz que no meio da navegação vai aparecer uma tempestade e os discípulos vão ficar desesperados, eles vão acordar Jesus e Jesus se levanta, acalma o vento, acalma o mar, e ele termina o texto dizendo: quem é esse que acalma o vento e acalma o mar? Mas eu não quero falar aqui de tudo que aconteceu nesse texto, né? Como falamos aqui sobre a tempestade. Mas eu quero falar somente a quando Jesus vira para os discípulos e diz: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Isso aqui, Jesus, ele está aqui dizendo, fazendo uma afirmação. Se você for ler esse capítulo, você vê aqui esse verso 35 vai dizer que naquele dia, já sendo tarde, passemos para o outro lado. Nós não vemos Jesus aqui pedindo opinião, não vemos aqui Jesus dizendo, levantando uma hipótese, não. Ele está dando uma ordem, ele está afirmando, passemos para o outro lado. Ou em outras palavras está dizendo que vamos para o outro lado, vamos para o outro lado, vamos atravessar o mar. Então, não importa qual seja a versão, o importante é o que significa essa palavra, passemos para o outro lado. Então, eles entraram naquele barco, mas nós podemos ver aqui que essa decisão não foi dos discípulos de entrar no barco. Nós podemos ver aqui que não foi os discípulos que escolheram entrar nesse barco, nessa embarcação, para ir para a cidade de Gadara. Não, foi uma ordem de Jesus. Foi Jesus que no mesmo dia que estava ensinando sobre a parábola da semente, do grão de mostarda, do semeador, ele termina e diz: agora vamos para o outro lado. Então, os discípulos não vão porque quiseram, porque decidiram, não, mas eles vão por causa daquilo que Jesus mandou eles fazer. É por causa do que Jesus pediu que eles entrem no barco. E o que acontece? Acontece que no meio desse caminho, no meio da trajetória, quando eles estão no mar, vem uma grande tempestade. Os ventos, diz a Bíblia que era muito forte. Marcos diz que as águas estavam enchendo o barco. E por causa que as águas que estavam começando a encher os barcos, os discípulos ficam desesperado. E diante do desespero, alguém vai até Jesus e acorda Jesus para acalmar aquela tempestade. Por que o desespero está tomando conta do coração dos discípulos? É simples. Por que os discípulos estão quietos no meio dessa tempestade? É simples, sabe por quê? Porque as tempestades que acontecem do lado de fora está dominando o coração deles, a tal ponto de gerar medo na alma, de trazer aflição, a inquietação para a alma, de gerar insegurança. Por quê? Porque eles estão focando na tempestade, eles estão focando no mar, no vento. E quando ele vê aquelas águas, ele se desespera, porque eles estão focados no problema. E o coração deles então se desespera, são dominados pelo medo, porque o cenário que eles estão vivendo é assustador. Eles estão diante do mar, eles estão diante do mar e de repente tudo começa a encher. E então eles se desesperaram.
O que eu quero que você entenda é que quando eu e você nos esquecemos quem deu a ordem, quando eu e você nos esquecemos quem deu a ordem de chegar do outro lado, nós nos desesperamos, nós começamos a olhar a tempestade, nós começamos a olhar os problemas, porque aqui o versículo 35, ele é a resposta para que você consiga entender como chegar, passar do outro lado em paz, como vencer a tempestade e caminhar tranquilamente, mesmo com o barco agitado, mesmo com o barco enchendo de água. Por isso que é preciso que você entenda isso aqui. O Jesus disse o quê? Qual foi a ordem de Jesus? Passemos para o outro lado. Só que Jesus não disse que lá na frente ia ter tempestade. Só que Jesus não disse que lá na frente as águas ia entrar no barco. Só que Jesus não disse que o vento ia ser forte. E nós lá na frente vamos passar por dores tão intensas, vamos passar por aflições, vamos ter medo. Por isso, eu e você, nós precisamos lembrar do que Jesus disse antes ainda de entrarmos no barco, que foi: passemos para o outro lado. Porque quando esta verdade estiver dentro do teu coração, as tempestades que você for passar lá na frente não vão abalar sua estrutura. Não vai abalar. Se essa verdade estiver dentro do seu coração, os ventos que soprarem lá na frente não vão te amedrontar, não vai desestabilizar a sua estrutura. E os discípulos, ele não lembraram da ordem e pensaram que o barco ia afundar. Talvez você esteja como esse discípulo, vivendo uma tempestade, vivendo angústia, e tem se esquecido da ordem de Jesus. Eu não sei qual foi a palavra do Senhor liberada para a sua vida. Eu não sei qual foi o, a ordem que eu não sei o que foi que o Senhor liberou para você, mas eu sei o que você tem que lembrar, qual foi a ordem que você vai chegar, a ordem que você vai conseguir. Não importa o cenário que você está vivendo agora, não deixe esse cenário que você está vivendo amedrontar você. Mas creia que você vai chegar do outro lado, porque Jesus já determinou que você chegaria do outro lado. Jesus, ele não determinou que você chegaria sozinho, não. Ele disse: passemos, ou seja, ele estaria com você. A ordem de Jesus é que você chegaria e que você não estaria sozinha, porque ele está dizendo: eu vou com você, eu vou atravessar com você. Então, minha palavra para você nesse dia é: não tenha medo, lembre da ordem de Jesus que você chegaria, e lembre também que ele está com você, mesmo que a circunstância possa dizer que não. O Senhor está dizendo: nós vamos passar por outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Então fique firme naquilo que o Senhor prometeu para você. Às vezes que no meio do caminho, diante da circunstância, nós esquecemos daquilo que o Senhor falou, daquilo que o Senhor prometeu. Às vezes no meio do caminho, a gente se esquece das palavras de Jesus, da ordem de Jesus, e por causa que se esquecemos das palavras de Jesus, o medo vem e domina nosso coração. Mas ele disse que você vai chegar do outro lado. E outra coisa que eu quero destacar aqui é que quando Jesus falou com os discípulos, ele só disse que passemos, vamos por outro lado. Jesus só disse que eles iam, mas em nenhum momento Jesus falou que vamos para o barco, mas vamos se preparar porque vai vir tempestade, o vento vai soprar, as águas vão entrar dentro do barco, mas fique tranquilo porque vai dar tudo certo. Não, Jesus não fala nada disso. Jesus só disse: passemos para o outro lado. Por quê? Porque ele sabia que se Jesus falasse o que ia acontecer, eles desistiriam. Talvez eu estou falando com alguém que está questionando a Deus, porque está passando por
por tempestade, por estar passando por forte vento, e está dizendo, por que Deus não me falou, por que Deus não me avisou sobre as minhas percas, sobre os meus desertos, por que Deus não me falou sobre os meus sofrimentos que ia sofrer, por que Deus não falou? E só disse isso. Por quê? Porque só isso é o suficiente para você ter esperança e permanecer com Cristo. Porque você não está só, você está no barco. Seja sincero. Se Deus falasse com você que você ia conseguir chegar na frente, você ia, mas que você ia passar por luta, dificuldade, ter perca, ter choro, ter dor, você ia aceitar esse propósito? Não. Então, a minha pergunta para você seria: se Jesus falasse para você que o que iria acontecer no meio desse processo, que você ia ter sua vitória, mas no meio desse processo ia ter certas coisas que ia acontecer, você não ia aceitar, você ia dizer, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não vou suportar, eu não vou aguentar isso. A primeira coisa que você diria, que tudo aquilo que ia acontecer, a coisa que você ia dizer, não, Senhor, eu não quero, eu não vou. Se for para me conseguir, mas ter que passar por tudo isso, eu não vou querer. For para passar por sofrimento, para perder, eu não quero. Então eu não vou. Por isso que Jesus não te fala, por isso que Jesus não te avisa, porque o que ele não fala, o que vai acontecer, mas ele te dá a esperança de uma palavra para você crer que por mais que aconteça qualquer coisa dentro desta navegação, você não está só. Você tem um Deus que está com você dentro e que vai chegar com você lá do outro lado. Amém? Então, receba esta palavra. Tome posse desta palavra nesse dia. E eu quero dizer para você que no meio da tempestade, o melhor lugar para você estar é dentro do barco. Por quê? Porque lá está Jesus. Por mais que você queira fugir dessa situação, e abandonar tudo, abandonar o barco. O melhor lugar para você estar é dentro do barco, dentro dessa tempestade, é dentro do barco. Por quê? Porque lá fora você está sozinho, lá fora só tem mar, mas aqui não, aqui tem Jesus. Então, a minha palavra para você nesse dia é: tome posse desta palavra. Tome posse desta palavra e seja ricamente abençoado. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Eu quero convidar você a estar fechando os teus olhos agora e vamos estar assim orando. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, teu filho amado Jesus, qual vive, qual reina, Pai. A tua palavra foi lida, a tua palavra foi dita, Senhor. E nós te louvamos, te adoramos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que não se ausenta das nossas situações. O Senhor é aquele que nos revela e reserva a verdadeira bênção, verdadeira graça, porque está escrito que aquele que guardar a tua palavra guardará a sua alma. Então guarda a alma desse irmão, dessa pessoa, desse inscrito que está agoniado, que está angustiado, que está preocupado porque o barco tem balançado, porque as ondas têm açoitado, porque o vento tem sido forte. Meu Deus, mas que eles possam entender que dentro desse barco está o Senhor e que esse irmão, que essa irmã possa entender que se o Senhor deu a ordem é porque ele vai conseguir chegar do outro lado, Senhor. Então, Pai, Deus amado, traz confiança no coração desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa neste dia, Pai, que apesar de tudo, ele vai conseguir, porque o maior está com ele, porque a ordem do Senhor foi dada. Chegaremos do outro lado. Então, meu irmão, minha irmã, tome posse desta palavra, receba esta oração como confiança para o seu dia, confiança para a sua vida, para a sua vitória. Em nome de Jesus, meu Deus, que esse irmão possa viver confiantemente em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Tome posse desta palavra e nunca se esqueça que quem deu a ordem garante. E quem deu a ordem foi o Senhor. E a ordem é: passemos para o outro lado. Amém?